Agora que já temos definido o logotipo do laboratório, a sua foto de perfil, arrumamos os setores, organizamos as listas de produção, o próximo passo, que é muito importante, é a gente criar os nossos serviços. A primeira questão importante aqui é que não é possível importar de outros sistemas os serviços já existentes, então é necessário que nós criemos os nossos serviços novamente. Até porque a nossa ideia é resolver o problema de comunicação entre laboratório e dentista. Então a lista precisa de fato ser refeita num formato em que o dentista vai entender. O mesmo formato em que você cria uma nova solicitação aqui é o formato que o dentista vai ter acesso para criar uma solicitação dentro do seu laboratório. Então aquela comunicação em que você constrói um item, troquel, modelo, coroa, coping, maquiagem ou estratificação, vários serviços separados para compor um só, não funciona mais, porque o dentista ele precisa fazer o pedido de uma coroa, seja maquiada ou estratificada, tá? Então o que eu vou mostrar para vocês agora é como adicionar um serviço para que você e sua equipe possam adicionar uma nova solicitação e para que o dentista também possa criar um serviço dentro do laboratório de vocês, tá bom? Então, o primeiro passo é a gente vir aqui no menu hambúrguer à esquerda, clicar aqui em serviços e por enquanto vai ter nada encontrado porque nós não criamos nenhum tipo de serviço. Agora, a gente pode visualizar no menu aqui que temos os serviços, os tipos de serviços, ou seja, as categorias, né? E os atributos. O nosso sistema ele foi pensado no formato de e-commerce, ou seja, você pode colocar aqui qualquer tipo de serviço para ser criado. Então ele funciona para laboratórios de prótese, para laboratórios de orto, para laboratórios de alinhador, para design center, para milling center. Para o formato que você quiser, você consegue ter produtos diferentes aqui dentro. E aí eu vou ensinar vocês a criar alguns serviços básicos para que você possa reproduzir por aí, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, no lado direito inferior, eu vou clicar no mais e aqui eu vou iniciar a criação do meu serviço. É, por exemplo, coroa em zircônia, coroa em IMEX, coroa em feldspática, coroa em metalocerâmica, e aí a gente já tem 4 a 5 itens diferentes na nossa tabela de preço. Isso não está errado, mas existe uma outra possibilidade aqui dentro do sistema também. Eu vou mostrar essas duas oportunidades. Eu vou colocar, por exemplo, coroa em zircônia. Vou adicionar um preço aqui, R$550. E aí, quando eu adiciono o preço, o ideal é a gente dar Enter, tá, pessoal? Depois eu mudo. Ok. Primeira opçãozinha que a gente está visualizando aqui. Elementos selecionados afetam o valor do serviço? O que é que isso quer dizer? Por exemplo, quando eu seleciono coroa na minha ordem de serviço, quanto mais coroas eu selecionar, mais caro fica o trabalho? Ou seja, eu cobro o serviço por coroa, eu seleciono o dente 11, é uma coroa. Dente 11 e 12, 2 coroas. Então, os elementos selecionados afetam o valor do serviço. Para uma coroa, isso funciona muito bem. Agora, se eu fosse fazer uma placa de bruxismo, por exemplo, independente de quantos dentes eu selecione no meu odontograma, ela vai custar um valor fixo. E aí a gente desmarca essa opção. Quando eu criar o produto placa de bruxismo, a gente vê isso novamente. Mas, no momento, uma coroa, quando eu seleciono dentes, elementos no odontograma, afeta o valor do serviço. Então eu deixo ativado. Esse serviço é um serviço que eu gostaria que o dentista tivesse acesso no aplicativo dele, então eu deixo ele marcado do jeito que está agora como serviço público. Não, esse serviço aqui, na verdade, ele é um troquel de gesso. Então eu não quero que o dentista tenha essa opção para selecionar. Eu posso colocar aqui como um serviço privado, tá bom? Mas no nosso caso aqui, eu estou fazendo uma coroa em zircônia. Então eu quero que seja um serviço público porque o meu dentista ele vai poder selecionar a coroa em zircônia no aplicativo dele. Agora, depois disso, eu tenho tipos de serviço. Tipos de serviço, pessoal, é a nossa categoria.
Se fosse, por exemplo, um e-commerce de roupas, a gente teria lá camisas, calças, bermudas, calçados. No caso de um laboratório, as categorias podem ser diversas. Por exemplo, prótese fixa, prótese removível. São duas categorias diferentes. Ou então outro formato, coroas, facetas, abutments, planejamentos. São categorias diferentes também. Também posso fazer categorias por material, IMEX, zircônia, metal. Então existem diversos tipos de categorias diferentes. Mas o que é uma categoria? Uma categoria é uma filtragem. Você vai visualizar melhor quando eu criar a ordem de serviço. Mas quando você coloca diversos serviços dentro de uma categoria, você facilita a forma de encontrar esse serviço na criação de uma solicitação. Então aqui, por exemplo, eu vou criar uma categoria bem simples. Eu vou adicionar no tipo de serviço coroa. Ou seja, todas as coroas, coroa em zircônia, coroa em metalocerâmica, eu vou adicionar a essa categoria coroa. E agora vem uma ferramenta muito flexível do nosso sistema, que é o atributo de serviço. Cada laboratório funciona de uma forma completamente diferente, então nós damos a oportunidade de você formatar a sua tabela de preço de uma forma diferente. Vamos começar pelo básico. Qual é um atributo básico que a gente trabalha? Se fôssemos, por exemplo, um e-commerce de roupa, um atributo de uma camisa é o atributo tamanho, que conta com as opções PMG. Tem um outro atributo, por exemplo, da camisa, que é o atributo cor. Pode ser amarela, pode ser azul, pode ser branca. No caso da prótese, a gente tem alguns atributos que são importantíssimos e geralmente geram algum tipo de retrabalho lá na frente. Em média, 47% dos trabalhos que entram em um laboratório entram faltando algum tipo de informação. Se você usar o atributo da forma correta e o seu dentista for criar a ordem de serviço no seu aplicativo, isso não vai acontecer. Deixa eu dar um exemplo. Qual atributo é muito importante para uma coroa em zircônia? O atributo cor. Esse atributo eu vou nomear da forma que eu quiser. Pode ser atributo cor, pode ser cor principal, escala Vita, como você quiser. Aqui eu vou colocar cor principal. Adicionar cor principal. E agora eu tenho as opções. Quais são as opções de cor principal no meu laboratório? Eu tenho, por exemplo, a cor A1. Eu tenho a cor A2, A3, A3,5. Pronto, adicionei todas as minhas cores aqui. Uma coisa importante, você só tem que adicionar uma vez. Depois você pode copiar esse atributo para outros serviços novamente. Você vai ver quando eu criar o próximo serviço. Mas no caso eu já adicionei todas as cores aqui da minha escala Vita, que é a minha cor principal. Se eu quiser que o dentista seja obrigado a preencher essa informação e que a minha equipe também seja obrigada a preencher essa informação, eu ativo a chavinha aqui como obrigatório. Então agora, toda vez que for criar uma nova solicitação, vai ser obrigatório colocar a cor nesse serviço. Eu também posso colocar um preço separado para o atributo, mas no caso de cor não é necessário. Então eu vou salvar e agora eu tenho o atributo cor principal. Outro atributo muito importante para a nossa coroa em zircônia é o atributo tipo de prótese. Por quê? Ela pode ser sobre dente ou pode ser também sobre implante. Então eu vou clicar aqui em adicionar atributo, tipo de prótese, adicionar tipo de prótese, e agora eu tenho a possibilidade de adicionar as opções. Vou adicionar as duas opções básicas, sobre dente, sobre implante. Pronto, tenho duas opções e eu vou definir que é obrigatório o dentista me falar se o trabalho é sobre dente ou sobre implante. Mas olha que interessante, se eu seleciono um trabalho que é sobre dente, eu tenho que passar mais uma informação importante, que é a cor do substrato. Nesse caso, eu posso ativar aqui mais uma ferramentinha de campo de texto adicional e colocar que esse campo de texto adicional também é obrigatório. Ou seja, é obrigatório o dentista selecionar se é sobre dente ou sobre implante, e caso ele selecione que é sobre dente, é obrigatório ele preencher meu campo adicional também.
Vou ativar o campo adicional aqui no sobreimplante também, mas eu não vou ativar o obrigatório agora para que eu possa demonstrar depois. Eu posso colocar preços diferentes também nesses atributos separados. Então, por exemplo, no meu sobreimplante, como o meu laboratório é digital, eu sempre uso interfaces metálicas. Isso tem um custo a mais para mim. Então eu posso adicionar o preço da minha interface aqui, R$ 110, por exemplo. Adicionei esse preço e salvei. Pronto, agora eu tenho cor principal e tipo de prótese. Vou salvar o meu serviço. Pronto, tenho coroa em zircônia. Vamos criar mais um serviço para a gente ter um exemplo? Vou criar agora a coroa em metalocerâmica. Clico em mais. Digito o nome do serviço. Coloco o valor, igual ao meu valor da zircônia, por uma estratégia comercial. Ali elementos afetam o valor do serviço, ele é sim um serviço público, ele faz parte da categoria coroa. Atributos importantes para ele são a cor principal, que eu gostaria sim de reproduzir. Lembra que eu digitei 20 opções antes? Agora eu não preciso digitar, eu posso só reproduzir. Sim, pronto, todas aqui. Salvar. Vou adicionar outro atributo, que é o tipo de prótese. Vou repetir as duas opções e, no caso, vou ativar novamente o campo adicional de texto. E vou colocar os dois como obrigatório. Salvar. Opa, eu não defini que minha cor era obrigatória. Como que eu faço? Eu clico na minha canetinha e vou aqui em obrigatório, salvar. Pronto, já criei mais uma coroa. Salvar. Vamos criar mais uma? Mais coroa em disilicato de lítio, porque aí abrange qualquer um, pode ser IMEX, pode ser Rosetta. Adiciono o preço, mesmo valor, estratégia comercial. Elementos afetam o valor do serviço, o serviço é sim público, a categoria é uma coroa, e eu adiciono de atributo, cor principal, sim, é obrigatório, salvar. Atributo, tipo de prótese, quero repetir sim, é obrigatório, campo adicional, obrigatório, obrigatório, salvar. Opa, quero mudar o valor da minha prótese sobre implante. Clico na canetinha, adicionar preço no sobreimplante, coloco 110. Ok, salvar, salvar. Lembram que eu não adicionei na minha coroa em metalocerâmica o valor no implante também? Eu posso vir aqui em editar, venho aqui em tipo de prótese e adiciono um valor diferente para o meu implante. 110, salvar, salvar. Ok, pessoal, criei 3 serviços diferentes. Agora eu vou criar um formato ainda mais diferente de serviço. Vamos criar uma faceta? Olha que interessante. Eu vou em mais e vou criar apenas faceta. Não vou colocar o tipo de material. Faceta, preço 550. Elementos selecionados afetam sim o valor. Tipo de serviço. Nesse caso aqui, ele é uma faceta. Adiciono. E agora de atributo eu vou me aproveitar do anterior, que é a cor. Sim, salvar. E no caso aqui, eu vou adicionar o atributo, tipo de prótese, sim, e vou excluir o implante, porque a minha faceta não tem isso. Coloco campo adicional, é obrigatório, salvar. Tenho sobredente aqui. E olha que interessante, nesse caso que eu coloquei só faceta, eu posso criar mais um atributo. Qual que é? Material. Então eu vou criar o atributo material, adicionar, e aí eu vou criar as minhas opções. Por exemplo, de silicato de lítio. Coloco o que é obrigatório e salvo. Ok, agora eu posso salvar aqui. Criei 3 serviços de uma vez só. Eu criei a faceta em disilicato, a faceta em zircônia, a faceta em feldspática. Zircônia não é indicado, né, pessoal? Mas não quer dizer que não tenha pessoas que façam. Então tá bom, tenho aqui faceta e 3 coroas diferentes. Então agora eu consegui criar 3 serviços de uma vez só, diferente de antes, que eu tive que criar 3 serviços separados. Então depende de qual é a sua estratégia. Lembrando que a visualização para o dentista é diferente entre eles e vocês vão conseguir conferir isso no próximo vídeo. Agora vamos lá, vamos criar também uma placa de bruxismo.
Placa mil relaxante, vou adicionar o preço aqui de R$500. Elementos selecionados afetam o valor do serviço? Não, nesse caso não, porque eu posso selecionar quantos dentes for no odontograma, que não vai mudar a quantidade de placas. Qual que é o tipo de serviço? Defino uma categoria placas e de atributo de serviço, nesse caso, eu não preciso adicionar nenhum. Salvar. Pronto, criei aqui também a minha placa mil relaxante. Agora, pessoal, que a gente já criou alguns dos nossos serviços, vem um importante que é entender a estratégia. Você pode parar um dia e criar todos os novos serviços de uma vez, ou pode ir criando sob demanda. Na medida que os trabalhos vão entrando, você vai criando os serviços para aquele trabalho. Então isso não gera tanto retrabalho e não demanda tanto tempo quanto parece. Se você fizer sob demanda, você consegue criar rapidinho. Então vamos lá. Na próxima nós vamos aprender sobre como criar a nossa ordem de serviço.